Está no ar o Talk Boss. Fala aí, boss, beleza? Pessoal, estamos aqui em mais um Talk Boss. Gente, eu tô aqui, ó. Hoje, esse aqui é especial, pra mim, de verdade especial, porque há muito tempo já estou tentando, né, fazer um bate-papo com ele, que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouco, né? Tô aqui com ele aqui hoje, que é um cara do cinema independente aí, do cinema brasileiro, que é o Rodrigo Campos, né? Ele é diretor, produtor, ele está por trás de várias obras premiadas aí, como Serráqueos e o recente Amari, né? Vamos mergulhar então nesse universo aí dos bastidores, dessas inspirações, desse cineasta, que representa Mogi e o Brasil, né? Em tantos festivais aí, tantos nacionais quanto internacionais. Rodrigo, meu, prazerzão te receber aqui, cara, de verdade. Agradeço o convite. E bora lá, você apresenta pra galera aí um pouco mais. Eu sei que eu já dei uma prévinha, né? Mas fala um pouco mais da galera sobre você aí. Eu tô na área do audiovisual já vai fazer 14 anos, né? Eu sou publicitário de formação, vivi aí bastante tempo a publicidade, mas depois de um tempo eu comecei, até por causa da área mesmo, né? Ter uma afeição maior, assim, pelo audiovisual, né? E em 2010 eu fiz uma pós em criação visual que era focada em audiovisual e cinema, né? Aí dali pra frente eu resolvi cair na área mesmo, né? Em 2015 eu fui fazer o curso de cinema, curso técnico, que eu consegui o DRT. Então já vai fazer aí pelo menos uns 14 anos que eu tô batalhando a área aí. Não é muito fácil, né? Ainda mais eu sou de Mogi, das Cruzes, fiquei um tempo em São Paulo, né? Trabalhando também. Mas eu acho que esse caos de São Paulo também vai desgastando muita gente. Sim. Voltei para Mogi e acho que nos últimos 6 anos eu venho fazendo mais produções independentes na região mesmo, de Mogi, Alto Tietê. Legal. E assim, você falou um pouco, né, sobre você acabou transitando para o cinema por conta da publicidade, mas da onde que veio, assim, essa paixão que você fala assim, meu, foi a partir daqui que eu falei, cara, é essa área que eu quero e ponto, vou seguir ela, mesmo com as dificuldades que tem. A publicidade ela te dá uma proximidade muito grande com a arte, mas não do ponto de vista de criação autoral, né? Você está sempre produzindo, criando para alguma marca, para alguém, é muito institucional, muito comercial, né? E essa vontade de ir para o cinema, acho que é desde pequeno mesmo, assim. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Então, eu lembro dos primeiros filmes que eu vi no cinema, né? O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Os Trapalhões, né? Então, e depois o Batman. Acho que foram 2 filmes que me marcaram quando eu era pequenininho muito, assim, né? Então eu sempre tive essa vontade. E eu acho que o cinema e o audiovisual, eu tive banda também, tive um tempo com banda. Então eu sempre transitava na área da arte, mas eu acho que dentro do audiovisual do cinema é um lugar onde a gente consegue, na verdade, ter acesso a todas as artes, né? Sim, sim. Você vai estar ligado com a questão da música, né? Criação de imagem, atuação, então acho que englobou todas elas, assim. Então acho que foi essa vontade de criança e que depois, com as experiências que eu fui tendo profissionais e artísticas, acho que no cinema eu acabei me encontrando, assim. Caraca, legal. Realmente a gente que é do meio assim, a gente acaba transitando em alguns meios, né, durante esse percurso, assim. É muito louco. Eu sabia dessa questão da banda aí, cara, me pegou agora. Eu tive banda de punk rock, hardcore. Caraca, da hora. Foi um tempo grande até. O período ali no começo dos anos 2000, né? Quando estourou ali a punk rock. Sim. Eu fiquei, acho que pelo menos uns 5, 6 anos com banda, tudo. Foi um período bem legal, assim. Eu sinto falta, né, daquela bagunça que era. Mas não dava para viver, né, de música, assim. Então é muito difícil. Eu acho que mais difícil que tentar viver de audiovisual e de cinema é viver de música, né? Verdade. Independente, A música autoral. A música muito complicada, difícil. bem. E falando um pouco do Serráqueos, né, a gente sabe que ele é um documentário, que ele extrapola essa questão ambiental e tudo, e se conecta também com o humano, mas diz pra gente, como surgiu a ideia, né, de você fazer esse doc? Então, quando eu entrei no curso de cinema, eu fiz um curso de cinema em São Bernardo do Campo, né? No CAV, Centro de Audiovisual, que é mantido pela prefeitura até hoje, né? Então também sou cria de política pública, que é importante falar. Legal.
Quando eu estava no CAV, a gente tem muito contato, né, com diversos alunos ali da região, do ABC, tinha gente também aqui do Alto Tietê que estava estudando lá. Legal. Mas eu ainda estava morando em São Paulo, eu estava voltando para Mogi, né? Nessa época, quando eu estava finalizando o curso, eu tive um professor, que é um diretor muito importante no Brasil hoje, né, o Carlos II. E o Carlos, quando a gente foi ter aula, eu tive aula com ele no último semestre, quando a gente estava fazendo o nosso TCC. Ele falava uma coisa que me marcava muito, assim, nas aulas, né? Que mais importante do que a gente contar, né, as histórias que já são típicas, né, e muito já contadas, né, pela narrativa clássica, o cinema americano, essa textura, essa estética toda que a gente já tem. Era importante a gente começar a dar voz para o que a gente vivia, né, para as pessoas que estão no nosso entorno, para os lugares, né. E quando eu estava terminando o curso, isso me marcou bastante, né? A gente fez um filme no final do curso que chama Clausura, que é a diretora do projeto é a Mariana França, que ela contou uma história dela, né? E eu falei, putz, eu acho que a minha ideia como realizador, eu acho que vai partir para esse lado, assim, né? E meus filmes hoje são todos focados em histórias, em questões que têm a ver com o meu cotidiano, né? E o Serráqueos era uma história que estava muito presente, assim, né? Eu comecei a ter contato um pouco com a Serra do Itapetí, ali, né? A gente sempre vai para o Pico do Urubu, a gente vê ali que tem pessoas que moram, né, naquele lugar. Só que em 2009 eu vi uma matéria sobre os moradores da Serra, mas do ponto de vista de como que eles, mesmo perto da cidade, como eles tinham um modo de vida muito diferente do nosso, assim, né? E aí eu falei, putz, eu acho que isso dá um filme, né? Dá um documentário. Porque morando na área urbana, a gente tem aquela paisagem ali todo dia, mas praticamente a gente não sabe o que existe ali dentro, quem são essas pessoas, como aquela serra era importante para todas as questões climáticas e diversos outros serviços ambientais que a serra prestava. Então eu resolvi contar a história da serra, muito mais até para as pessoas da cidade, né, se sentirem mais pertencentes e quererem cuidar daquilo, né? E aí enquanto a gente estava produzindo, quando eu pensei isso, a serra ainda não era uma APA, né? Ela ainda não era uma área de proteção ambiental. A ideia do filme era dar visibilidade para isso, para a gente se tornar uma APA. Durante o processo, quando já estava sendo até matéria, que a gente estava produzindo o filme, a Serra ela conseguiu, né, através da Secretaria de Meio Ambiente de Mogi, virar uma área de proteção. Então foi importante também por conta disso, assim, né? Eu acho que as coisas vão se conectando, assim. Uma coisa chama a outra, né, ali, né? Pô, legal saber até desse resultado que teve, né, ali, porque hoje em dia a gente vê a galera, tanto lugar que estão sendo, né, pegos aí por empresas para fazer condomínio, fazer prédio, e a gente está perdendo o verde, né, das cidades hoje, né? A gente vê, tem alguns projetos sim que estão tentando revitalizar as cidades, mas mesmo assim é muito difícil, porque o concreto está dominando tudo, cara. É isso. Está dominando tudo. E já seguindo um pouco para essa questão dos festivais, já rolou uns festivais aí no Brasil, claro, mas e fora, cara? Como que foi essa receptividade da galera internacional dos curtas que já rodou fora aí? Como foi? O Serráqueos, ele é um longa-metragem, né? Sim. Então, eu comecei com curtas, né, de documentário e ficção, mas ainda muito independentes mesmo, né? Não digo amadores, porque eu já tinha uma bagagem, mas ainda, né, num lugar ainda de muita... de falta de recursos, de fazer muito na guerrilha mesmo, né? Sim. Eu acho que o Serráqueos foi o primeiro projeto que eu tive acesso a recurso público, né, para realizar. E aí ele, como um documentário, longa-metragem, é super difícil a gente conseguir circular com o filme, né? Mas no caso do Serráqueos, ele teve, eu não sei, eu acho que por causa dessa coisa da gente mostrar tanto, né, a regionalidade do filme, mas que tinha uma questão universal ali, ambiental, e que estavam olhando para um pedaço de floresta dentro ainda da área urbana, o filme ele começou a circular muito, assim, né? Para um longa-metragem circular 20 festivais, né, e aí fora do país também, ele foi parar na Hungria, foi parar, né, tipo, na Polônia, na Rússia, né? Porque eram lugares, por exemplo, na Hungria a gente tem uma questão lá política que é muito de direita, né?
E eles têm uma questão, falta de política pública em relação ao meio ambiente lá. Então, levar o filme para lá, de Mogi das Cruzes, para mostrar o que estavam fazendo para tentar preservar o que a gente tem aqui, Legal. foi interessante, né? Eu participei de um debate online lá e eles estavam falando disso, né? Eu falei, putz, que legal que tem esse recorte, né? Então, eu acho que por mais que a gente tá fazendo cinema regional, né? Tipo, eu tô contando as histórias da minha cidade, das pessoas que eu conheço, elas têm uma questão universal, que vai dialogar com todos os outros lugares, né? Não só do Brasil, mas também do mundo, assim. Então, depois do Serracos, eu tive alguns curtas-metragens, né? Eu Nunca Estarei Lá, que é uma ficção, que não fala sobre Mogi, mas fala sobre a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia está interferindo nos meios de comunicação, na forma das relações entre as pessoas, né? Então, é um filme que dialogava muito com outros lugares também, né? Esse filme ele foi, né? Eu acho que foi um filme que eu consegui alcançar bastante outros lugares que estavam sentindo, tinha as mesmas questões. Né? Então esse filme sim, foi parar, né? Eu fui para o final do ano agora, quando o filme já estava até no final da carreira dele de festivais, assim. Ele foi parar na Sérvia, na Polônia, né? Caraca. Então aí no final do ano eu fui para a Sérvia, para um festival, e ele tem uma questão de diversidade, né? Então era um festival LGBT e também estar nesse universo era importante. Então, nos últimos anos, eu acho que é isso. Mesmo a gente fazendo um cinema muito nosso, tem questões que estão dialogando com outros lugares, né? Isso é só uma afirmação, né, de que realmente o cinema ele tem um poder de preservação, né, tanto cultural quanto ambiental, né? Sim. É muito potente mesmo. E agora vamos falar um pouco sobre o Amari, né? A produção foi nova, estreou e teve a pré-estreia esse ano, né, já dele. Uhum. Teve mais de uma, né, se não me engano, né? Esse ano a gente fez uma pré-estreia agora do Amari, que é um curta-metragem. Pela produtora em parceria com outras produtoras de Mogi, né? A Friends Group, o Macala também, que é o Márcio Castilho. A gente agora fez a pré-estreia de um longa-metragem, que foi também de Paulo Gustavo, né? Recentemente, é um filme que fala de Mogi também. Fala sobre Jundiapeba, outros bairros ali, distritos. E o Amari, na verdade, ele é um filme que foi realizado com Paulo Gustavo estadual, né? Mas ele também tem uma ligação muito forte com a minha família, assim, né? Eu realizei em 2020 um documentário sobre a minha avó, né? Minha avó paterna. E é uma história que fala muito de saudade, de como ela, né? Ela já estava com 80 e poucos anos e ela fala muito da saudade que ela tinha do meu avô, da época de família, dos almoços de família, né? E aí foi um filme que quando eu fiz até sempre a intenção de virar um filme, né? Era muito mais para registrar a história dela, era um arquivo pessoal, assim. Mas quando eu terminei eu vi que tinha tanta coisa importante, né, que ela falava ali, e o filme ele foi legal que ele conseguiu dialogar com muita gente, assim, né? E aí eu falei, putz, tinha uma coisa ali que também me tocava um pouco, que era a questão da minha ancestralidade, assim, né? A minha avó, ela é filha de italianos e poloneses, né? E aí tem a questão da imigração italiana no país, que foi muito forte, né, no final do século retrasado e no começo do século passado. Sim. E aí eu resolvi contar um pouco sobre isso, né? Essa questão. Então, é uma ficção, né? O Amar é uma ficção, mas que ele vai beber um pouquinho os nomes dos personagens, a personalidade deles. Estão muito pautadas na minha família, assim, né? Na minha avó, nos meus tios. A gente tem o núcleo infantil, que são os netos, que seriam eu e os meus primos, né? Então, é um filme que vai falar de questões afetivas, né? E é legal que tem um embate geracional ali, né? Sim, tem a minha avó, que é a mais velha, né? Que é a matriarca. Ela tem o núcleo dos tios ali, né, que estão vivendo a ditadura, então tem uma questão ali também política, né? Que a filha quer viver um amor com uma outra mulher, e aí o irmão quer se meter nessa relação. E os netos que estão vendo todas essas questões, né? Que estavam numa efervescência ali do país, né, que a gente estava vivendo. Então eu tentei misturar tudo isso no filme. Eu acho que no final deu certo, né? Não, deu, a gente conferiu lá, a gente foi na Premiere, se não me engano, foi bem divertido, bem bacana mesmo. E falando um pouco dessa produção, você como produtor executivo ali do projeto,
Quais foram os principais desafios ali e aprendizados dessa produção? Eu acho que o filme que eu mais aprendi fazendo produção, assim, né? O Serracos foi um filme difícil, porque a gente... foram 15 diárias externas, né? Então, de se deslocar naquela serra inteira ali foi uma questão. Mas eu acho que o filme que eu mais aprendi com produção foi o Nunca Estarei Lá, né? Porque era um filme que ele se passava no centro de São Paulo. São Paulo tem muitas regras, né, para se filmar também. A gente estava saindo da pandemia, ainda tinha muita regra em questão, né, das normas sanitárias e tudo mais. E foi um filme difícil, assim. Eu falei, depois que eu fiz esse filme, eu acho que eu vou fazer outro Tatu de Boa, né? E aí o Amari teve uma questão que a gente arrumou, como locação, né? Como era um filme que falava de época, um filme de época, a gente arrumou uma locação numa vila que chama Vila Taquarussu, que ela fica na divisa de Mogi das Cruzes com Paranapiacaba. Então era um lugar de difícil acesso, né? Ela também é no meio da mata, assim. E para poder levar toda a equipe, para poder realizar, porque a vila ela estava bem preservada, então a gente aproveitou muito as locações ali para contar a história, né? O roteiro meio que se baseou também na questão geográfica ali da vila. Então a gente teve que levar a equipe para ficar lá, né? Então a gente ficou 10, 12 dias instalados. Teve um pouco dessa complexidade, então do ponto de vista de executiva, né? Produção executiva, você tem que entender como vai fazer toda essa logística de pessoas, né, e conseguir de forma independente, né, mesmo tendo um recurso público, geralmente esses recursos não dão conta do tamanho, né, do que a gente quer fazer. Mas no final acho que funcionou bem, assim, né. Eu venho fazendo produção executiva dos projetos que eu ando, né, realizando. E eu acho que cada projeto ele vai ter uma especificidade, ele vai te pedir, né, uma demanda. E cada um vai ter seu desafio. O Amari teve os desafios dele também, né? E assim, essa questão que você falou, que eu acho legal até mencionar, essa questão de você ser multifacetado na questão do audiovisual independente, né? Porque às vezes a gente tem até a verba, mas a verba não é suficiente para você pagar todas as funções. Então meio que você acaba tendo que ser produtor, diretor, montador, tudo. E como lidar com isso, cara? Eu acho que quando a gente está trabalhando dentro do audiovisual é isso mesmo, né? A gente sabe que se a gente fosse preservar cada função, remunerar cada função, dificilmente a gente conseguiria realizar com o recurso que a gente tem, né? Então eu acho que a gente acaba realmente aprendendo mesmo, né? Como lidar com outras situações, tendo que tá na frente de mais de uma função, né? Eu acho que isso, infelizmente, para o nosso meio, eu não digo que ele é ruim, porque eu acho que como realizador é importante você saber sobre as áreas, né? Até para você poder pedir, para você poder trocar, né? Se eu preciso pedir alguma coisa para um diretor de fotografia, eu preciso entender o processo, né? Sim. E as outras áreas é a mesma coisa. Mas a única coisa ruim disso tudo é que muitas vezes você não consegue fazer, né, com tanta excelência o que você está proposto a fazer, né? Então, se eu estou para dirigir, se eu estivesse só fazendo direção do projeto e ficasse focado só nisso, acho que com certeza seria muito melhor do que se você está preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, né? É verdade. E assim... e falar um pouco também da importância dessas iniciativas, né, tipo a Lei Paulo Gustavo, né, apesar de ter sido, como você mencionou, a gente estava conversando aqui um pouco, você falou de ela ter sido apenas emergencial, né, já não vai ter mais, infelizmente. Mas é bom, e qual a importância disso para que você acha assim, na sua visão, você fala a importância disso aqui? Eu acho que cinema no Brasil a gente dificilmente consegue realizar sem recurso público, né? Infelizmente, a gente não existe no país hoje uma regulamentação, uma indústria, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim também, né? Porque se a gente virasse talvez uma indústria também, a gente ia começar a realizar produções muito comerciais, né? Muito voltadas para um grande público e tudo mais, que é o que as grandes produtoras e as distribuidoras querem, né? Então eu acho que a gente tem um cinema ainda muito artesanal, né? Do ponto de vista independente. Se a gente pega os centros igual o Nordeste, Norte do país, até o Centro-Oeste,
Eles têm um cinema muito mais brasileiro, né, da forma de produzir e de contar as histórias, de mostrar o Brasil mesmo, do que a gente que está no sul, né, e no sudeste aqui. E eu acho que é importante essas leis para a gente conseguir dar acesso, né? E não só ficar focado nesse eixo Rio-São Paulo, né? Sim. E outros grandes centros que produzem. Então, para a gente que é realizador, a Paulo Gustavo, nesses últimos 2 anos, foi muito importante por conta disso, né? Ela conseguiu fomentar não só a produção, mas também começar a pensar uma forma de distribuir esses filmes, né? Então, a gente acabou de realizar uma mostra agora, né, em Mogi, que nunca teve um festival, né? A gente teve sempre mostras pontuais, assim. Sim. E eu acho que a gente deu um caráter nesse lugar, assim, uma janela nova de exibição também para a região. E a gente recebeu, por ser uma primeira edição, a gente recebeu mais de 700, quase 700 inscrições, né? E aí pequenos festivais no Brasil que recebiam 400 e 500 filmes começaram a receber 1.000, 1.100 filmes, né? Legal. Então saiu um número recente que com a Paulo Gustavo a gente realizou ano passado mais de 700 filmes, né? Então agora o problema não é a produção, né? A gente realizava 300, 400 filmes por ano, né? A gente quase dobrou esse número. Então o dinheiro chegou na ponta, chegou em quem precisava para realizar. Mas agora a gente tem um outro problema que é distribuir isso, né? A gente não tem janela, a gente não consegue exibir os filmes, né? Verdade. Então, ou o filme vai acabar no YouTube, que talvez muita gente não vai conseguir também fazer uma distribuição correta do filme, ou vai acabar sendo engavetado, né? Então, esse é um problema muito sério. É o mais assim, triste, né? né? Então, eu acho que o que falta agora, além do recurso público, que vai ficar mais escasso agora, porque foi uma lei emergencial mesmo, né? A gente precisa trabalhar melhor a questão de regulamentação, né, das janelas e também da Ancine, a forma de distribuição do recurso, né? Sim. Porque no país a gente tem um negócio que é interessante, que é importante, que é o Condecine, que é o nosso fundo, né, setorial do audiovisual. Tudo que é realizado de produção arrecada e distribui recurso que vai chegar nesse fundo, que depois vai virar edital, né? Só que infelizmente esse recurso ainda vai muito para as grandes produtoras, né? E o que conseguiu fomentar o Paulo Gustavo foi esse recurso, que ficou represado durante o governo Bolsonaro, né? Então, por que não se fazer isso? Durante um tempo, se represar uma parte do recurso para depois menores produções, talvez, eu não sei. Né? Mas o que falta mais agora, eu acho, é a regulamentação das telas, né? Hoje a gente tem acesso a menos de 10% das telas de cinema, né? Já são poucos cinemas no Brasil. A gente tem menos cinema do que município. Então a gente tem mais município no país do que sala de cinema. Então a gente já não está no cinema, né? A maior parte dos filmes que a gente assiste brasileiros ainda ou são distribuídos através, né, realmente dos festivais de cinema. Saiu um dado interessante agora do Fórum dos Festivais que 30 milhões de visualizações dos filmes brasileiros estão nos festivais, nas mostras, né? Por isso que elas são importantes, de forma regionalizada, né? Mas a gente não tem acesso no cinema e também não está na televisão aberta. É pouco do que é realizado no país independente está na televisão aberta, né? Para a gente formar público, as pessoas conhecerem o que está sendo produzido. E a gente não está no streaming. Então, assim, onde que a gente vai exibir o filme, né? E tem chance ainda de melhorar isso, né? As salas de cinema a gente tem condição de dar muito mais acesso, já que agora a gente tem bastante filme, tem condição de dar mais tela. Então isso precisa ser brigado. E do ponto de vista dos streamings, né, desde que eles chegaram aqui, eles no Brasil eles não receberam nenhuma normatização. Né? Você pega a Coreia, a França, a Espanha, quando o Netflix e outras chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram, vocês vão vir para cá, vocês podem vender para o nosso público, mas vocês vão ter que exibir filme nosso e vão ter que produzir o que a gente está querendo aqui. Então, a Coreia virou a potência, ganhou Oscar e tudo por conta disso, né? Estratégia, né, de governo, né? Então, a gente precisa colocar regra também, né? Porque não é só o que eles chegarem aqui e venderem para o público brasileiro. Aliás, o público brasileiro é um dos maiores consumidores de streaming do mundo, né? Mas eles começarem a trazer muitas produções de fora, né? Então a gente começa a formar um olhar, formar um público para eles e não dos nossos produtos. Verdade. Né?
Então, tudo isso precisa ser melhor arrumado, assim. Mas o recurso público ainda é muito importante para a gente realizar. Verdade. E para você que ficou até aqui, pessoal, a gente vai se despedindo aqui, mas esse bate-papo vai continuar lá nas nossas redes sociais lá, então vai lá, confere lá no @finalboss, pra você conferir a entrevista na íntegra. Para você que ficou aqui, muito obrigado, valeu, e é isso, abraço. Meu, e vamos seguindo aqui, né, e aí eu queria entender, né, você falou muito da questão de festivais e tudo mais, mas para você hoje você olha para os festivais como uma aposta de criar esse ecossistema, como uma estratégia para você ter mais visibilidade, tanto até para poder migrar para esse mercado profissional, né? Porque querendo hoje o mercado profissional ele pede isso, né? Antes de você entrar, o cara quer saber quem é esse cara, de onde que ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele ganhou, né? Então hoje para você isso é uma estratégia? Os festivais me deram bastante visibilidade, né? Hoje eu faço curadoria para festival, né? Faço formação para festival muitas vezes, coisa que antigamente eu não fazia, né? Então, além de ser realizador, tentar distribuir através dos festivais, acabou me dando esses outros caminhos, né? de atuação, né? E o festival ele é muito importante porque realmente ele escoa a produção, né? É o que a TV... Eu acho que a TV aberta ela não tem tanta força mais igual ela tinha no passado. Isso é verdade. Mas, por exemplo, tem um filme que foi realizado agora em Campinas, que é de um diretor que é amigo meu, o Diego da Costa, que chama Dona Elza, né? Com a Teca Pereira, é um elenco bem importante, é um filme bem legal, que conta uma história da região ali, né? Eles conseguiram passar o filme na tela quente no âmbito nacional. 16 milhões de pessoas assistiram o filme. Assim, onde que você vai conseguir ter 16 milhões de pessoas assistindo um filme brasileiro, né? Então eu acho que a TV aberta, por mais que ela ainda não tenha mais aquela força, mas no âmbito nacional e até regional, ela é importante ainda. Ela ainda tem uma potência, né? Uma certa potência, porque apesar dos streamings, ainda existe um público fora Sudeste, né? Se a gente tirar o Sudeste da conta, existe um público muito alto que é consumidor de TV aberta. Exatamente. Só que se a gente não consegue acessar isso, né? A gente tem que ter esses festivais que conseguem levar a produção. Hoje no país, a gente tem, anualmente, tem um pessoal, acho que é do Mato Grosso, se eu não me engano, que fez um catálogo, que eles atualizam esse catálogo anualmente, com os festivais que estavam ativos e continuam ativos ano a ano, né? A gente tem quase 400 festivais ativos por ano. Todo ano tem 400 festivais que estão exibindo filme, né? Os grandes festivais vão te dar mais visibilidade, né? Mas os menores eles também são importantes porque eles estão formando público, né? Estão levando produção. Então os festivais sim ainda são, acho que no Brasil eles ainda são muito importantes por essa relação do cinema independente, né? Então eu acho que dos últimos anos, se eu conseguir ter um pouco mais de visibilidade, não na minha cidade, assim, mas um pouco mais fora, foi por causa disso, assim, né? Você conseguir ir para Alagoas, e conseguir ir para Recife, ir para Brasília. Então, para esses lugares que são polos cinematográficos também, né? Brasília é um dos lugares que mais anda realizando cinema e produzindo cinema de qualidade, né? Legal. Então, é importante estar nesses lugares para você fazer conexões, né? E conhecer gente e tudo, né? O mais importante hoje no mercado é o famoso network, né? Que a galera fala, né? Sim. Então, eu acho que isso me deu também uma possibilidade de... E eu acho que o mais importante do que ir, né? Por exemplo, se eu estou representando a cidade, né? a minha cidade, da onde eu venho, a possibilidade depois de você conseguir também abrir portas para outras pessoas, né? Sim. Então, quando eu vou para lá, às vezes eu consigo colocar um filme, quando eu faço curadoria da região ou aqui do interior de São Paulo, num festival lá, que talvez ele não teria chance de ser exibido, né? Então, eu acho que tem essa função também, né, de abrir portas. Se eu estou conseguindo ir, é abrir portas para os próximos que estão vindo, né? Legal. Acho que isso é importante. E falando um pouco sobre a mostra de Itapetí, né, que já aconteceu aí. Está acontecendo ainda? Já aconteceu? Não, já foi, né? Acabou. Também. Mas falando um pouco dela, assim, conta pra gente como que foi, né, o processo, como surgiu essa ideia de fazer esse festival, uma mostra no caso, e qual é o objetivo, né, quais as metas que você tem para ela, de alcançar e tudo mais.
A mostra Itapetí, agora a gente conseguiu realizar ela, na verdade, num formato maior, assim, do que a gente idealizou, né? Na Paulo Gustavo a gente ia ter um recurso que entrou pela cidade, né? Mas a nossa ideia era fazer 2 dias de mostra, virou 2 semanas, né? Então a gente ampliou muito o tamanho, virou um festival mesmo, né? Então a ideia agora é chamar de festival mesmo, por uma próxima edição. Mas eu acho que o mais importante é ver como a gente está vendo o que está sendo replicado, né, nas outras cidades. Tem muita cidade no país que estava fora do mapa, assim, e agora é conhecida por conta do festival de cinema, assim, né? Legal. E esses festivais, eles fizeram o quê nesses lugares? Eles alavancaram também a questão produtiva, né, a questão formativa. Então, lá em Mogi, a gente anda nos últimos anos falando um pouco mais de formalizar o setor, né? Tem algumas figuras na cidade que sempre estão batendo muito nessa tecla, né? O Paulinho Ferreira, Evandro Maia, né? Que são da cidade há muito tempo já nessa área e que entendem que a formalização precisa de formalização. E a gente está numa safra agora de realizadores muito boa, né? A gente tem muita gente produzindo coisas de nicho, muita coisa também para festivais, muitas coisas diferentes, mas de qualidade, né? Só que falta muito ainda a questão da formalização e de formação de público. As pessoas não consomem o que a gente está realizando lá e muita gente que está realizando hoje também não tem formação, né, técnica. Realiza muito pelo conhecimento, né, tipo, da área mesmo da parte de prática da coisa, né? Então, para a gente conseguir, por exemplo, eu que sou de Mogi, se eu quiser, eu queria viver disso na minha cidade, né? Poder proporcionar isso dentro da minha cidade, né? E eu acho que talvez o festival de cinema, ele seja algo que vai dar visibilidade para o que a gente está fazendo. A gente consegue trazer produções de outros lugares do país para também formar o olhar que a gente precisa ali dentro e formar público, né? Então, eu acho que um festival de cinema, já que a gente não estava conseguindo fazer isso através das vias, né, do poder público, né, do poder privado, talvez o festival de cinema ele seja um ponto de virada, assim, eu acredito, né? Esses 15 dias que a gente realizou o festival, a gente conseguiu levar cinema para as escolas, descentralizar a mostra, ir para os bairros, para os distritos, né? Não ficou só centralizado no centro da cidade também. A gente conseguiu levar nomes importantes para a cidade, né, para homenagear e que tiveram contato com as pessoas dali. Então, o Jorge Bodansky, né, a Zezita Matos, que é uma atriz muito importante, né, paraibana. Então, fazer esses intercâmbios, fazer essa troca, eu acho que vai começar a dar uma visibilidade maior para o cinema na cidade. E eu acho que isso pode ser uma virada de chave para a gente, sabe? Entender que a gente precisa se formalizar, que tem gente realizando cinema, que o cinema ele consegue também modificar muitas questões no ponto de vista, né, narrativo. Então, a gente conseguiu fazer um público nesses 15 dias de 3.500 pessoas. Né? Então, isso é muito bom, isso é muito bom. A maior parte delas crianças e jovens, né? Isso é legal, né? Quando você consegue ir além da meta que você estipulou ali, né? É bem legal. Então, eu acho que o objetivo do festival na cidade é esse, né? A gente tem o Curta Suzano, que é um festival irmão, né? Que já está há mais tempo atuando e que começou com esse formato também, né? De querer trazer formação, estar nas escolas, né? E eu acho que é isso. Quanto mais festivais e janelas a gente for abrindo na região, a gente vai conseguir formar público e dar mais visibilidade para o cinema nacional e para os nossos realizadores também, né? É muito bom. E já indo para esse lado da relação, né? Como que é essa relação que você tem tido com essas produtoras e coletivos, que você já mencionou, a Friends Group, a própria Macala Studios e a Locar Audiovisual? Como que é essa questão, né, dessa relação de você ter essas conexões, né? Eu sempre realizei diversificando muito assim, né, as parcerias, assim, né? Agora casou um pouco com essas produtoras porque a gente aprovou projetos juntos, né, nos últimos anos. Mas eu estou sempre produzindo com muita gente diferente, assim, né? Eu prefiro fazer assim também porque cada pessoa que você vai trabalhar tem uma forma e um olhar diferente das coisas, né? E projetos diferentes também, né?
Então, eu não fico muito preso, né? Então, agora a gente está produzindo junto, mas talvez nos próximos projetos eu vou tentar me aproximar também mais de outras pessoas, né? Mas é importante porque, como a gente falou, às vezes o recurso que a gente tem é pequeno, a gente também, por conta do tamanho de equipe, né? A gente tem poucas pessoas que são técnicas, né, do que fazem. Então, muitas vezes, para conseguir realizar uma produção com mais qualidade e dentro do valor ali que a gente tem disponível para isso, é importante a gente fazer parceria, né? Então, a gente vai ter profissionais mais técnicos, em cada um ali na sua área, né? Dependendo da produtora, já tem uma infraestrutura melhor, com equipamento e tudo, a gente consegue também fazer essas rodagens, né? Legal. Então, eu acho que isso tudo favorece, né? Então, é importante. Eu acho que talvez, se cada um tiver, nesse caso, né, dessas produções que a gente fez em parceria, se a gente tivesse feito cada um sozinho o seu projeto, talvez a gente não conseguiria ter chegado no nível técnico ali que a gente gostaria, né? Gerado o mesmo resultado. O mesmo resultado. Então, foi importante, assim. Mas eu acho que é isso. Quanto mais a gente se formalizar como, né, como realizadores na nossa região, e as produtoras entenderem que elas podem ser independentes, cada um ter a sua produtora e tudo mais, só que a gente precisa atuar em grupo, né? Quando elas entenderem a questão da coletividade, de uma associação e tudo mais, aí eu acho que vai ser, acho que o nosso audiovisual da região ganha, né? Sim. Então, a gente vai ter muito mais produtores realizando e realizadores juntos. E cada hora, acho que cada projeto que cada um for fazer, vai encontrar suas parcerias ali dentro, né? E aí, outra, a gente vai ter mais força também política. Verdade. Enquanto a gente está todo mundo meio desconectado, assim, quando a gente vai exigir alguma coisa do poder público, quando a gente quer, né, atuar de uma forma mais profissional, a gente não tem voz, né? Fica tudo muito, tipo, sou eu falando, o outro falando, não é tipo, ó, somos um grupo de realizadores e a gente está aqui porque a gente tem, né, tem voz e a gente também quer o nosso lugar, né? A gente não consegue fazer isso. Então, vamos ver se nos próximos anos agora, né, que eu acho que a coisa deu uma levantada aí, Sim. se a gente consegue formalizar mais o nosso segmento, né, e que a galera entenda que é importante a gente atuar mais coletivamente, assim. Sim, verdade, verdade. Muito, muito importante mesmo. E, mano, indo um pouco agora pros bastidores, né? Conta pra gente aí alguma situação engraçada, inusitada que rolou aí nos bastidores de alguma dessas produções aí que você já acho mencionou. que cada um tem coisas engraçadas, né? Cara, de verdade, acho que toda produção tem os seus perrengues, né? Ainda mais quando a gente faz independente. Tem um filme que a gente não lançou ainda, que a gente está terminando, a gente vai lançar esse ano, ainda, que é em setembro, que é um filme que fala sobre o Rio Tietê, né? E esse filme, ele era para ser um filme mais simples, assim, era para ser um documentário mais expositivo e tal. Só que no final a gente partiu para uma coisa mais, um pouco mais difícil no ponto de vista de produção, assim, né? Então, mais complexo, né? E aí a gente decidiu que a gente ia fazer algumas performances, né, artísticas e que a gente ia navegar o rio, né? Só que navegar rio, não sabia que era tão difícil assim, tá ligado? Tipo, não por você navegar o rio, mas tem todas, não é só a questão assim, vou conseguir autorização e tá tudo certo. A gente não conseguia barco, cara, para conseguir navegar, porque eu precisava de um barco para levar os personagens, né, que iam conduzir o filme e um barco de equipe, né? Aí eu não conseguia o barco, o segundo barco, né? E aí eu fiquei pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Aí eles não me arrumavam, daqui a pouco eles arrumaram um barco lá, né? Só que eu tinha que buscar o barco e colocar o barco na água. E o barco não tinha motor, tá ligado? E eu não consegui um motor para fazer. Aí o que a gente fez? A gente comprou um motor no Mercado Livre. Só que eu e o Geraldo, né, que estava trabalhando na produção, a gente nunca navegou, eu nunca montou o motor, nada. Não, a gente vai montar o motor. Cara, juro pra você, era a véspera do dia que a gente ia filmar, a gente colocou o barco na água antes, né, levou lá para onde ia ser, o barco tava furado. Nossa! O motor não era uma coisa tão simples, né, e era um motor pequeno, de rabeta, assim. A gente montou o motor de véspera, né, para conseguir terminar. Se arrebentou todo.
Chegamos na hora, a gente não sabia se o motor ia funcionar. Então a gente navegou o rio com o barco furado e com o motor que a gente que montou, tá ligado? Falei, se fosse para dar alguma coisa, era agora, né? Uhum. Mas assim, é os perrengues, né, cara? É independente, né? E no final deu certo, a gente conseguiu fazer. Mas cada produção tem os seus problemas, assim, as suas, né, as suas questões, né? Acho que de perrengue mais sério, assim, que a gente passou foi esse, assim, né? E de enfiar o barco nos lugares difíceis, assim. E, né, poderia acontecer muita coisa errada, assim. Mas no final deu certo, né? Que bom, foi legal. Mano, vamos agora para um momento de perguntinhas rápidas aqui. Vou fazer algumas perguntinhas aqui para você, aí você vai respondendo pra galera aí. Vamos lá. Um filme que mudou sua vida, mano. O filme que mudou minha vida é um filme brasileiro, né? Que chama História da Eternidade. É um filme de um diretor chamado Camilo Cavalcanti. Ele é pernambucano. Foi onde eu conheci, né, o trabalho da Zezita Matos, mais a fundo assim também. E conhecer a Zezita para mim foi um negócio que mudou minha vida, assim, mano. A Zezita e o Camilo Cavalcanti, eu conheci o Camilo também, né? Quando eu estava filmando em São Paulo um curta, ele estava gravando um documentário, eu mandei um e-mail para ele, ele respondeu, eu fui participar de set com ele e tal, foi muito legal, mano. Legal. E esse filme mudou o meu jeito de perceber o cinema, assim. Porque até então eu consumia ainda muita coisa de fora, né? Pouco cinema brasileiro mesmo, assim. E quando eu assisti esse filme, eu falei, nossa, cara, isso aí é filme brasileiro, é um filme brasileiro mesmo, assim. É um filmaço. Quem puder assistir A História da Eternidade é um filme que tipo, é um filme muito bonito, assim, e é um filme brasileiro. Legal. Eu acho que dá mais orgulho, assim. E vamos lá, uma locação inesquecível. Uma locação inesquecível? Cara, eu sempre gostei, desde adolescente, eu sempre frequentei muito a Galeria do Rock, né? E no Nunca Estarei Lá, a gente conseguiu filmar na Galeria do Rock, né? Então, filmar lá dentro, pra mim, assim, foi um negócio diferente, assim. E a gente gravou bastante coisa lá dentro, né? Desse filme que a gente fez, tinha uma parte que era uma recepção, e a gente não conseguiu uma recepção de prédio, porque era pandemia e a galera não queria deixar a gente filmar nos prédios. E o pessoal da galeria deixou a gente usar uma área que a gente simulou uma recepção, a gente gravou no terraço da galeria, a gente filmou na parte interna da galeria. Então, pra mim, assim, particularmente, filmar na Galeria do Rock pra mim foi uma coisa diferente, assim, sabe? Foi uma coisa que fazia parte do que eu vivi, né, na adolescência, assim. Então foi bem legal. E um sonho de direção. Um sonho de direção, cara, meu sonho de direção. Ah, cara, eu acho que como realizador, assim, é lógico, né? Eu ainda tenho projetos pequenos, né? Eu nunca fiz um super filme, né? E eu acho que é normal também pelo mercado que a gente vive, né? Eu acho que é poder realizar talvez o primeiro longa de ficção, né? Legal. Eu tenho alguns roteiros que já estão mais desenvolvidos e tudo, mas também não estou com pressa. Eu sei que eu tenho que passar por isso, né? Os documentários que eu ando fazendo são importantes do ponto de vista, né, político, social que eles tratam, né? Principalmente ambientais, assim como foi a Serra do Itapetí, esse filme que eu estou terminando agora do Rio Tietê, ele é um filme também que vai tratar sobre a cidade, os problemas, né? Então eu ando primeiro trabalhando nesses lugares, assim. Mas eu acho que como o diretor é fazer o primeiro longa de ficção mesmo, assim, né? Então ainda não tive a oportunidade de fazer um filme de longa-metragem, né? Do jeito que eu gostaria de realizar, né? Então eu acho que uma hora, quando eu conseguir, eu acho que não está longe, né? Sim. Então eu acho que é um degrauzinho atrás do outro mesmo. Quem mais te inspira hoje no cinema? Putz, cara, tem tantas pessoas. Eu gosto de muitos realizadores brasileiros, assim, né? Camilo Cavalcanti, que eu falei, é um cara que eu gosto muito do cinema que ele faz, assim, né? O Carlos II, que é um diretor que eu tive a oportunidade que me deu aula, né? Então, tipo, mudou bastante o meu jeito de ver e é um cara importante, né, no cinema nacional. Tem a Cíntia Bittar,
que é uma realizadora de Florianópolis, que hoje está no Ministério da Cultura, que eu gosto bastante. Não ela é diretora, mas também do trabalho que ela faz né, nesse bastidor do cinema brasileiro. Tem o Léo Tabosa, que também é de Pernambuco, que é um baita de um realizador. Todos os filmes dele que eu assisto, eu falo, mano, eu queria fazer todos esses filmes, tá ligado? Então, assim, são pessoas que me inspiram, assim, né, como diretores, né? Mas tem muita gente que está produzindo, muita coisa boa, né? Aqui no interior de São Paulo também. Tem uma galera que eu me inspiro muito aqui no interior de São Paulo, que é uma galera de Assis, né? Que tem um coletivo muito legal lá, que eles conseguem fazer muita coisa. Estão fazendo mostra, eles estão fazendo festival, Legal. Eles montaram um polo, tudo que eu gostaria de fazer na minha cidade, eles estão fazendo lá, tá ligado? Então, assim, né, aqui é o Guilherme Xavier, o pessoal, né, o Rogério Borges também, que é do Que no Olho, né, o próprio Diego da Costa, que eu falei, né, que tem longas metragens muito importantes, né, de forma independente. Então, são muitas pessoas que estão fazendo cinema do jeito que elas podem e estão fazendo um puta cinema, assim, né. Isso é bom, né? Então, eu me inspiro bastante neles, assim. Eu não me inspiro muito nos realizadores de fora, né? Porque eles são importantes para o cinema mundial, né? Mas e para o nosso cinema? Né? Não sei se tem tanta relevância do ponto de vista, né, do que a gente está produzindo aqui, né? Sim. E já seguindo agora pro final já, meu, queria te fazer a seguinte pergunta, mano. Já para você deixar aí também pra gente, que eu gosto de uns spoilers, né? Eu gosto, se puder também. Falar sobre quais os próximos projetos aí, ideias que já estão no forno aí, ou estão para sair, já estão preparando aí, como que tá? O próximo filme, a gente acabou de lançar 2, né, esse ano, aqui, pela produtora Itapetí, que tiveram parceiros, né? Sim. Eu estou trabalhando em outros projetos dessas produtoras também que foram parceiras, mas como aí eu não como o proponente, né, como a produtora principal, como parceiro mesmo. Então a gente tem mais um longa-metragem ainda que vai lançar esse ano de ficção, que é da Friends Group mesmo, né, a Gata. A gente tem mais um curta dessa produtora também, o Verbum, que está para lançar, que eu também trabalhei no projeto. Tem a Trindade, cinema de Mogi das Cruzes também, que está fazendo um documentário importante sobre o Shang, né, que foi um pintor chinês que morou em Mogi e tudo. E eles estão contando a vida do Shang lá na cidade, e eu também faço parte desse projeto. Não na parte muito criativa, mas ali na produção, né, que também é importante. E agora eu vou ainda lançar esse ano o documentário sobre o Rio Tietê, né, que chama Tietê Águas Verdadeiras, que é um filme que vai muito na linha dos Serráqueos, assim, né? E é o tipo de cinema que eu gosto, assim, de fazer, né? De contar os lugares, os personagens da nossa cidade, assim. Então, ele é um filme que tem uma coisa muito lúdica para contar melhor para as crianças, né? Porque uma coisa que eu senti falta no Serráqueos foi de conseguir um público mais jovem, assim, né? Eu consegui um público ali, começo da vida adulta ali, né? Mais para cima. E o Rio Tietê, a gente precisa mexer um pouco a cabeça das gerações mais novas, assim. Então a gente trouxe uma questão mais lúdica para o filme para tentar alcançar eles também. Legal. Né? Tem muita performance artística, assim. E é um filme que ele realmente tem uma narrativa diferente. Ele é expositivo, mas não é tanto, assim, né? E ele também vai trazer denúncia, vai falar coisas do porquê que o Rio está dessa forma, né? Porque a gente acha que é só porque estão poluindo e tal. Não, tem toda uma questão política e o caramba que arrebenta com o nosso rio, né? E para a gente mudar isso, a gente precisa saber cobrar, né? Então a gente precisa mostrar para o pessoal onde está errado. Então, tomara que ele... Assim, eu tenho medo de algumas coisas, às vezes, de fazer algum tipo de denúncia de algumas coisas, mas tomara que esse filme realmente abra os olhos de algumas pessoas, assim, e que a gente, a partir dele, comece a mudar um pouco, né? Foi legal que a gente fez uma das estreias que a gente fez, né? O Deus Ajuda Quem Cedo Madruga, que fala sobre Jundiapeba, e tinha um vereador lá no dia. E aí ele veio falar do Rio. Ele falou, quando vocês vão lançar o filme do Rio? Aí eu falei, a gente deve lançar em setembro. Ele falou, vocês não sabem o quanto que isso já está interferindo na Câmara. Porque a gente já exibiu o trailer, já saiu matéria.
E aí agora os caras estão mais preocupados, porque eles sabem que vai ter denúncia no filme, né? Então você já está mexendo nos caras antes. Isso é bom. Eu acho que a função da arte também é essa, né? A gente mostrar o problema e também fazer as mudanças, né? Que isso cause algum tipo de mudança. Então eu acho que o projeto que eu estou focado agora é esse, né? Tem projetos que estão escritos ainda, né? Tem um filme que eu quero fazer muito, que eu estou batalhando para fazer agora. Eu lancei um filme ano passado que conta a história de um artista plástico da cidade, né? A vida do Maurício Chaer, que é um artista visual, artista plástico. E a ideia desse projeto é fazer uma série de documentários de longa-metragem sobre artistas da cidade, Legal. que tem relevância já, né, histórica, que são de vanguarda e tal. Eu comecei pelo Maurício Chaer e agora eu estou tentando fazer do Rui Ponciano, que é um cantor, um músico da cidade que é muito importante, assim. E ele tem uma história, e os dois têm uma coisa que é legal, que eles têm uma história super maluca, assim, né? São pessoas que vivem disso e que já tiveram vários perrengues, né, na arte e não abandonam, assim, né? Então, eu estou agora tentando também seguir com essa proposta, fazer o Rui, depois fazer outros artistas que são importantes, assim. E eu estou trabalhando, eu tenho um roteiro de longa-metragem que ele já está escrito. Ele é um projeto grande, né, de ficção, que ele está guardadinho lá. O nome dele, por enquanto, é Urbano, que eu escrevi com a Rebeca Crespo, que é de Mogi também. E eu estou começando a escrever um projeto agora de ficção um pouco menor para ver se eu começo por ele, assim. Que esse ainda não tem nome, mas é um filme também que trata sobre muitas das questões familiares, assim. Legal. Né? Tem coisas que têm a ver comigo, que aconteceram comigo também. E é isso que eu estou trabalhando agora, assim. Bastante coisa, hein? Bastante coisa tá por vir aí. Sim. E, você se vê, assim, trabalhando fora do Brasil, assim, mas, claro, levando essa essência sua das produções daqui do Brasil? Cara, hoje, assim, eu não me vejo fora do país, assim, né? Eu já fui para fora com festivais, né? Então, foi importante para a gente ter um olhar também do que é lá fora, de como é feito, produzido, né? Eu estava fazendo a conta, eu vou bater 200 festivais agora, como realizador, né? Dos projetos que eu trabalhei e tudo, já deram mais. Assim. São quase 40 prêmios. Né? Então, assim, deu uma bagagem, entender também lá fora, conheci bastante gente, participei de laboratório, né? De cinema fora. Mas eu acho que o que a gente produz, assim, é muito nosso, assim, né? Se eu conseguisse ter uma ascensão de produção dentro do Brasil aqui, eu já ficaria muito feliz, assim, né? Eu não tenho pretensão de trabalhar fora. Mas é claro, se um dia aparecer uma oportunidade, né? Talvez não como diretor, né? Eu ando fazendo muita produção executiva, muita produção, né? Eu fui convidado para participar de um projeto agora recente que a gente ainda está acertando, mas é uma produção de São José que com um diretor mais conhecido, com uma equipe mais estruturada. Então, assim, estou começando a sair um pouco da minha bolha também, né? Sim. Então, quem sabe, por ano eu começo a fazer produção, eu já consegui trabalhar com alguns diretores importantes, né? Eu trabalhei já com o André Barcinski, que é um jornalista, né, escritor importante, então eu já fiz séries com ele, né, na parte de produção, captação de som. Então, aos pouquinhos eu estou furando algumas bolhas. Legal, né? legal. Então, mas eu acho que o que eu produzo assim, ainda é muito daqui, né? E também sair do país é uma coisa muito difícil, né? Se você for pegar os diretores que a gente tem que estão atuando fora, são poucos os nomes, assim, Verdade. né? Talvez o Padilha teve uma ascensão lá fora, né? Agora, a gente tem bastante atores que estão conseguindo furar essa bolha, né? O próprio Wagner Moura agora é um cara que está conseguindo. Né? O Rodrigo Santoro teve uma ascensão há um tempo, né? Então, são poucos os brasileiros que estão conseguindo, né, um destaque, assim. Então, se eu conseguisse ter uma ascensão dentro do país, conseguir contar as minhas histórias por aqui, eu ficaria bem contente, assim, né? E talvez levar filmes daqui para fora, né? Que o Kleber Mendonça está fazendo agora, né? O Walter Salles eu não digo tanto, que ele já tem, né, mais nome, já tinha mais recurso também.
Então, para ele, não que as coisas sejam mais fáceis, mas ele tem mais oportunidade, mais estrutura, né? O Kleber Mendonça é um cara que está em Pernambuco, né? Que começou num cinema independente igual a gente. Então, ele conseguiu agora furar uma bolha, né? Então, eu acho que se a gente conseguir viver esse bom momento do cinema, aproveitar essa leva de filmes que estão vindo agora, se a gente conseguir essa ascensão, quem sabe um dia, né? Também de ter um olhar mais, né, focado mais para outros lugares e outros centros, eu já vou ficar bem feliz. Né? E pra gente encerrar, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra essa juventude aí que tá querendo entrar no audiovisual, que já faz parte do audiovisual, né? Galera que é tanto cineasta como produtor, que sonham, né, em contar suas histórias, né? Qual a dica que você deixaria pra galera, né? Mensagem. Cara, eu tô dando muita formação de documentário, né? E tem uma galera nova que anda, né, também frequentando essas formações. E aí quando a gente começa a falar sobre cinema, tudo, parece que às vezes um cinema é uma coisa tão longe, né, do que a gente tem, do que a gente pode fazer, né? E nessas formações às vezes saem filmes bem legais, assim, né, do que a gente produz. Né? Eu produzi uma vez um filme na periferia ali, pro lado de Diadema, tudo, que o filme depois foi circular festival e teve gente né, que continuou na área e tudo. Então, assim, não está longe, né? É lógico que não vai fazer um cinema aí de grandes produções, é uma coisa de verdade. No centro que a gente vive é difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa, para quem está querendo começar, é pensar nesse lugar de contar suas histórias, né? Então, sempre que a gente vai fazer essas formações de documentário, eu sempre falo para eles, né, até para os mais jovens, assim, de eles começarem a entender que é possível, e principalmente dentro da realidade que eles estão produzindo, né? E não abandonar, né? Porque eu acho que dentro do audiovisual a gente tem muita oportunidade, porque dá para fazer muita coisa, né? Não é só produzir cinema, né? Tem várias áreas, tem várias coisas que dá para a gente fazer ali dentro. Então, é primeiro contando as suas histórias, contando de onde você vem, né, dos seus problemas, das suas questões. Eu acho que o cinema, se você começa com esse cinema, né, muito verdadeiro, né, do que você está fazendo, a chance disso passar a verdade e você também começar a entrar, né, acessar outros lugares, talvez é o primeiro caminho, assim, né? Mas é isso, né? Eu acho que não é fácil, mas não é impossível, né? E eu acho que o cinema é coletivo, né? Foi o que eu falei. Do mesmo jeito que eu falei que tem vários produtores hoje que já saíram do amadorismo e que hoje se a gente se juntasse a gente conseguiria mais coisas, é entender que muitas vezes lá talvez numa periferia, né, ou em áreas que não são tão urbanas, centralizadas, talvez tentando fazer isso não vai chover. Mas se você consegue juntar uma galera ali e começa a produzir, né? A gente tem exemplos muito legais no país, né? Eu tenho os filmes de plástico no pessoal, né, de Minas Gerais, que os caras estão fazendo cinemaço, assim, né? Cinema, talvez, o que você falou de inspiração, para mim talvez seja um cinema inspirador, assim, né? Marte 1, né? Sim. Nossos Corações, tipo, são vários filmes, né, que eles estão realizando eles começaram assim. Juntaram uma galera que queria fazer e começaram a fazer cinema autoral, né, do jeito que eles podiam, contando dos lugares deles, dos amigos, dos vizinhos, os filmes deles. Legal. E olha onde que eles estão chegando, né? Já tem 15 anos a produtora, então dá, né? Mas é isso, é se juntar e entender que dá. De forma coletiva eu acho que dá para chegar. Né? Legal. Meu, legal, é isso, cara, é isso. Gostaria de agradecer aqui, Rodrigo, muito obrigado Rodrigo Campos, obrigado pela presença, pelo bate-papo, foi incrível. E para você que ficou até aqui, pessoal, não se esqueça aí de nos seguir nas nossas redes, acompanhar o portal de notícias lá, www.finalbossgeek.com.br. E é isso, Rodrigo, me despeço de você, cara, brigadão mesmo. Obrigado. Cara, eu tô feliz demais, muito agradecido mesmo, obrigado. Boa sorte aí, né, com os projetos, essa criação de conteúdo é importante, né? Porque às vezes a gente não tem essa voz toda, esse espaço, né? Então eu agradeço o convite e que você consiga trazer sempre pessoas, né, importantes, relevantes para a nossa região aqui também, que elas possam contar as histórias delas também. É isso. Obrigadão, viu, mano? Valeu, obrigado. mano. Valeu, pessoal. Valeu, boss. É Valeu. nóis. Valeu.